Que bom que você está aqui. Eu sou Cássio Drummond, advogado há 23 anos, e eu quero te ensinar hoje como você melhorar a cobrança de honorários advocatícios na sua advocacia. Então fica comigo. Você que é advogado e advogada, escolheu ser advogado e advogada. Poderia ter escolhido qualquer outra profissão. E é óbvio que quando a gente escolhe uma profissão, a gente quer viver bem dessa profissão. E a forma que a gente tem a nossa remuneração na advocacia é através da cobrança de honorários dos nossos clientes. Só que a gente não aprende como cobrar honorários na faculdade. A gente vai aprender isso com o tempo. E existem vários tipos de advogados. Tem advogados que cobram pouco, gastam pouco e conseguem ter uma vida bacana. Tem advogados que cobram muito, gastam muito e vivem devendo aos outros. Então eu não quero aqui encontrar uma fórmula única de como te ensinar a ter sucesso financeiro com a sua advocacia. Mas eu vou te trazer o que eu uso na minha advocacia, que faz com que eu consiga ter dinheiro suficiente para poder ter um bom escritório, ter uma equipe que trabalha comigo, viajar de férias todos os anos com a minha família, ter um carro bacana, ter um dinheirinho guardado no banco, ou seja, não passar dificuldades financeiras. Não se trata aqui de eu te ensinar como você gerir a sua vida, mas de te trazer alguns métodos que você pode incrementar na sua advocacia e ter melhores resultados financeiros. Então, como eu disse, a cobrança de honorários é a forma pela qual a gente recebe a remuneração da nossa profissão. E existem 3 formas de se cobrar honorários. Tem o honorário de entrada, que a gente cobra e começa a trabalhar. Tem o honorário mensal, que você recebe todo mês por um trabalho contínuo. E tem o honorário de êxito, que é aquele que você recebe no final do processo. E uma coisa que eu fui aprender com o passar do tempo, na minha advocacia, testando, é que você pode mesclar essas formas de cobrança de honorários. Não necessariamente você precisa ter só o honorário de entrada e não ter nada no êxito. Não necessariamente você precisa ter uma cobrança mensal e não ganhar no êxito. E não necessariamente você precisa só ganhar no êxito e não ter uma cobrança de entrada e uma cobrança mensal. Então a primeira quebra de paradigma que eu queria trazer para você é essa reflexão. Você tem mesclado as cobranças de honorários com os seus clientes? De que forma? E eu vou te mostrar aqui agora. O que eu tenho feito aqui no meu escritório? Olha, em causas trabalhistas aqui no escritório, a gente faz uma cobrança de êxito, óbvio, né? Um percentual em cima do valor que o reclamante tem para receber. Isso se falando de reclamante, de trabalhador. E eu estou trazendo esse exemplo da trabalhista, mas você pode aplicar isso para outros casos. Então o trabalhador tem um dinheiro que foi sonegado pela empresa, ele vai receber numa reclamação trabalhista. E eu vou fazer um contrato com ele para receber no êxito. Mas quem é que vai sustentar esse processo até o final dele? Somos nós. Com que recurso que você vai fazer isso? Com o dinheiro que você tem guardado ou com o dinheiro que você vai ganhando no mês. O reclamante, se você cobra só no êxito, ele não vai estar participando da despesa do processo dele. Então eu criei aqui no escritório o que eu chamo de valor de manutenção do processo. Esse valor de manutenção ele pode ir de R$ 39,00 até R$ 349,00, dependendo do volume de dinheiro envolvido. Então é um valor que eu cobro mensalmente de clientes que antes só me pagavam no êxito. E aí eu cobro de qualquer reclamante que seja o valor mínimo de R$ 39,00, ou eu vou aumentando de acordo com a capacidade do reclamante. R$ 59,00, R$ 99,00, R$ 149,00, R$ 200 ou 190. Eu gosto de botar o 9 porque dá uma sensação de que está cobrando menos, né? Então, R$ 199,00, R$ 249,00, dependendo do volume financeiro que está envolvido e da capacidade financeira do perfil do cliente, eu criei o valor de manutenção do processo, que é o quê? Todo mês vai pintar na sua conta um dinheirinho desses clientes que só iriam te pagar no êxito. E que você vai ter então a capacidade de, colocar gasolina no seu carro, comprar papel para o seu escritório, colocar café na cafeteira, contratar uma faxineira. São valores que vão ter de receita no seu escritório que você não teria se fosse receber só no êxito
e que você recebe todo mês para te ajudar na manutenção das despesas corriqueiras mensais do seu escritório. Porque advogado não ganha por mês, advogado ganha por ano. A maioria dos escritórios fazem o seu faturamento, e eu prefiro fazer assim também, quanto que eu ganhei no ano de 2020, quanto que eu ganhei no ano de 2021. Porque mês a mês é difícil, a gente não tem um controle de entrada e de saída de processos mensais, então fica mais difícil. Embora eu também faça o controle mensal, mas eu comemoro mesmo, minha meta é anual. Eu faço uma meta anual e subdivido essa meta anual em meses. Tem mês que eu bato, tem mês que eu não bato, e está tudo certo. Porque eu mensuro realmente o meu resultado no final do ano. Eu vou acompanhando as metas menores mensais para saber se eu estou caminhando rumo à minha meta maior, que é a meta anual. Então, embora a gente não tenha receitas mensais, grande parte das vezes, porque tem processos de êxito e tem processos de entrada, é importante a gente perceber que, embora eu não tenha receitas mensais fixas, eu tenho despesas fixas. E o valor de manutenção do processo, essa tarifa mensal, ela serve exatamente para que você tenha uma receita entrando todo mês para você poder pagar as despesas mensais fixas. Além desse valor de manutenção do processo, nada impede que você, numa cobrança de honorários, você estabeleça com o cliente um valor de entrada menor do que você cobraria. Muitas vezes eu uso aqui no meu escritório o seguinte, eu falo com o cliente o seguinte, olha, para esse caso, eu vou falar valores hipotéticos aqui, tá bom, pessoal? Para esse caso, eu cobro 10 mil reais de entrada. Só que para você, para a gente poder fazer um negócio melhor, eu posso fazer o seguinte, eu te cobro 8 mil reais de entrada e você me paga 100 reais todo mês, enquanto durar o processo, até o desfecho do processo. Então, com isso, o que eu faço? Eu dou uma sensação para o cliente de que ele está tendo um desconto agora, eu estou facilitando para ele a entrada. E eu ainda falo com ele o seguinte, você vai me ajudar a manter o seu processo. Esse valor mensal de manutenção do processo é uma forma de você manter contato comigo. Toda vez que você pagar a taxa de manutenção, eu vou te dar um feedback sobre o seu processo, sobre o que está acontecendo. E se for necessário, a gente faz uma chamada de vídeo ou uma ligação para a gente poder alinhar alguma coisa do seu processo. Com isso, você vai estar sempre em contato comigo. Eu falando isso para o meu cliente, né? Você vai estar sempre em contato comigo. A gente vai manter atualizado o andamento do seu processo e você vai me ajudar a manter o seu processo em andamento. Então eu trago o cliente para entender que, na verdade, ele está contratando, e isso é outra dica que eu vou dar para vocês. Eu falo muito isso aqui no meu escritório com os meus clientes. Quando o meu cliente vem me contratar, eu tenho que passar para ele o valor do que ele está contratando. E o valor é exatamente o que eu posso gerar, agregar de valor para a solução do problema dele. Então, eu sempre deixo claro para o cliente o seguinte, eu pergunto para ele, você quer contratar um jogador para o seu time que joga na 4ª divisão ou você quer contratar um jogador para o seu time que joga a Champions League? Para quem entende de futebol, vai entender o que eu estou falando. Então, o cliente tem que ter a sensação de que ele está contratando um jogador valioso para resolver o jogo dele. Entende? Então a gente tem que se valorizar. Na hora da venda, a gente tem que valorizar, tem que dar valor a nós mesmos, para que o cliente perceba que nós somos necessários para a solução do caso dele. E mais, aí vai uma técnica agora, para você conseguir fechar bons contratos que eu utilizo na hora de cobrança de honorários, tá? Sempre que o meu cliente vem ao meu escritório, eu já fiz antes uma ligação com ele ou pelo WhatsApp, eu já estou filtrando com ele para saber qual é a solução que ele quer que eu gere no meu escritório. Quando ele já me fala a solução que ele precisa, eu marco uma reunião presencial no meu escritório ou online, não tem problema se o cliente estiver distante, mas tem que ter uma reunião olho no olho. Nessa reunião, que eu chamo de reunião matadora, nessa reunião, como eu já filtrei o caso, eu já separo aqui do meu escritório uma decisão que eu já conquistei para outro cliente num caso similar a dele. Então, o que é isso, pessoal? A gente chama isso aí, na linguagem moderna, de gatilho mental da credibilidade, da confiança. Então eu estou aqui mostrando para ele o resultado, que eu sei o caminho para a solução que ele precisa. Eu já gerei
a solução que ele precisa para uma outra pessoa. E na hora que ele senta, eu deixo a pessoa falar. Outra técnica que advogado não usa. Quando o cliente fala, gera outro gatilho mental. Que é o seguinte, quando a pessoa fala, é ouvida e sente que está sendo entendida, ela confia em você. Isso serve para namoro, isso serve para amizade, isso serve para qualquer coisa da sua vida, para parceria de trabalho e também serve na hora da venda. Deixa o seu cliente falar, fala do que interessa a ele e na medida que ele vai falando, ele vai confiando. Quanto mais ele fala, mais ele confia em você. Então deixa ele falar. E aí na hora que ele fala, você pergunta para ele, aprenda a fazer perguntas poderosas. Você pergunta para ele assim, e o que você quer que eu faça por você? Quando você entrou na porta do meu escritório, qual era a solução que você esperaria que eu gerasse para você? E ele vai falar a solução, que você já sabe qual é a solução, porque você já filtrou isso pelo WhatsApp ou pela ligação anterior. Na hora que ele te fala a solução, aí você saca a sentença ou o acórdão de um caso que gera aquela solução que você já gerou para um outro cliente. É prova social. Você mostra para ele, olha aqui, isso que você está querendo eu consegui semana passada para um cliente meu aqui do escritório. Olha a decisão, como é que foi. Na hora que ele vê aquela decisão, ele fala, caramba, é esse advogado, é essa advogada que eu preciso, ele já sabe o que eu preciso, ele já foi lá, ele já conseguiu isso para alguém, eu quero esse cara. Aí na hora que você mostra isso, ele já sabe que ele quer te contratar. Aí chega a hora de dar o valor, dar o preço do seu serviço. Na hora de dar o valor, tem uma questão super interessante. A gente chama de ancoragem. Aí você vai falar o seguinte, para esse caso que eu te mostrei agora, era um pouco mais complicado que o seu caso. Então, para ele, eu cobrei 15 mil reais. Aí você já pensou antes qual é o valor mínimo que você vai cobrar de honorários. Poxa, então, para esse caso, até 8 mil reais eu fecho. Você nunca vai começar com 8 mil. Nunca começa com o valor mínimo que você vai fechar. Sempre começa com um valor a mais. Eu costumo começar com o dobro. Arrojado. Porque se eu conseguir fechar, maravilha, fechei um contratão. E eu já sei que a pessoa quer me contratar. Ela é que vai pensar como que ela vai fazer para poder me contratar. Então eu já sei o valor mínimo, joguei no valor máximo lá em cima, então 15 mil. Eu posso fechar em 8, tá? 15 mil reais eu cobrei dele, mas para você eu posso te dar um desconto. Eu já ancorei nos 15, mas eu posso te dar um desconto. Eu posso te dar 10% de desconto. Ao invés de 15 mil reais, eu vou te cobrar 13.500 reais para poder fazer isso. Aí, falou o preço, falou o valor, sabe o que você tem que fazer? Ficar calado. Quem falar primeiro perde. Então, você deu o seu preço, não vai com aquela que a maioria dos advogados fazem assim, mas se você quiser eu posso parcelar, mas se ficar caro para você, a gente conversa. Não faça isso, porque se você falar isso, você perdeu a negociação. E aí o seu preço vai cair. Então, se você quer fechar um bom contrato, você quer ter lucratividade, ganhar mais e trabalhar a mesma coisa, é fechando um bom negócio na hora da venda. E aí você vai negociando. Do 13.500, você ainda pode cair até 8. Você tem margem para queimar. E aí a pessoa te fala assim, Cássio, você parcela esse valor? Normalmente quando eu falo esse preço mais alto, a pessoa pergunta, você parcela esse valor? Na hora que ele pergunta isso, sabe o que eu penso? Ganhei. Ele falou primeiro. Pediu para parcelar? Eu falo, parcela. E eu até brinco. Vou te ensinar isso aqui para poder gerar um pouco de risada na hora da negociação, quebrar o clima. Quebrar o gelo na hora da negociação. A pessoa pergunta assim, você parcela? Aí eu falo assim, parcelo sim. Eu parcelo em 3 vezes. Uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Aí todo mundo ri. Você quebra o gelo. E eu pergunto depois para ele assim, qual a forma de parcelamento que você quer? Ou seja, já ganhei a negociação, já estamos no valor que eu tinha proposto de bom negócio e agora nós já estamos falando de forma de pagamento. O que, sinceramente, para mim não é nenhuma preocupação. Quando eu já fechei num valor alto, a forma de parcelamento para mim ela é tranquila, não tem nenhum problema. Posso parcelar em 3, em 5 vezes, não tem nenhum problema. Né? A gente gera boleto aqui no escritório, o cliente deixa cheque ou faz transferência bancária, isso é tranquilo para a gente. Mas isso para quando vai cobrar valor de entrada de processo, né? E você pode mesclar também. É 15 mil, eu posso te cobrar 12 mil, mas você vai me pagar todo mês aqui 200 reais enquanto o processo estiver em andamento.
e fala para a pessoa que esse valor de manutenção do processo é para que se mantenha uma relação bacana. Então, falei com vocês aqui de gatilhos mentais, de prova social, de gerar confiança, de como você ancorar um valor alto lá em cima, de como você ficar calado na hora que você falar o seu valor para o cliente. E isso você usa, essa técnica você usa até para, vou além agora, hein? Até para tentativas de acordo em processos judiciais. Vou aproveitar e vou te dar um bônus aqui agora, já que nós estamos falando disso. Geralmente aqui no meu escritório, quando eu estou querendo jogar dinheiro para dentro do escritório, fechar, terminar processos e aumentar o número de honorários, geralmente quando eu estou precisando bater alguma meta aqui no escritório, o que eu faço? Eu pego os processos aqui do escritório, vejo aqueles que eu posso fazer uma proposta de acordo para a parte contrária e faço uma campanha de acordo no meu escritório. Você já deve ter recebido ligação aí de banco, né? Nós estamos com uma campanha de acordo, nós estamos dando um desconto aqui para você se você quiser pagar. Então eu também faço isso no meu escritório. Eu ligo para os advogados das partes contrárias e falo, nós estamos numa campanha aqui no escritório e nessa campanha nós estamos dando 5% de desconto caso o seu cliente queira aderir. E aí então você lança isso e vai fechando acordos. Lógico que de 15, de 20 que você jogar, 2 ou 3 vão fechar e já são 2 ou 3 que não estariam fechados se você não tivesse feito a campanha, né? Não são todos, você tem que saber que você vai levar não. Mas com isso você consegue o quê? Aumentar a solução para os seus clientes e, consequentemente, aumenta os honorários que você vai receber naquele mês. Então, fazer campanhas de solução de demandas que estão em andamento no seu escritório faz com que você aumente os seus honorários e aumente a sua lucratividade, o seu faturamento. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Tem outras inúmeras técnicas que a gente utiliza aqui no escritório e que eu tenho compartilhado nas minhas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, se você já me segue, dá um like, compartilha isso com seus amigos aí que podem também curtir esse conteúdo e se aproveitar dele. E se você ainda não me segue, passa a me seguir lá no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, porque eu estou compartilhando inúmeras dicas bacanas do que eu tenho feito na minha advocacia agora, fazendo com você o que eu gostaria que fosse feito comigo se eu estivesse no início da minha advocacia, pegando na sua mão e te ensinando o que só os tubarões sabem, para que você possa atingir resultados muito maiores em um tempo muito mais curto. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui e vamos nessa!